Bom dia, com alegria. Vamos fazer a correção da tarefa de ontem? Bom, eu pedi para que vocês lessem a página 22, que está falando as regras da língua, né? Que foi o que eu expliquei a aula passada. Então, vamos ler juntos novamente. Os verbos são os únicos vocábulos do idioma que recebem uma terminação própria para indicar tempo. Observe. Então, quer dizer, quando nós lemos o verbo, nós sabemos se ele está falando do presente, do passado ou do futuro. Letra A não. Primeiro exemplo. Eu assisti ao espetáculo. Sem eu ler ali passado, eu já sei que foi algo que aconteceu no passado. Ó. Eu assisti. Ele me mostra que isso aconteceu no passado. Eu assisto ao espetáculo. É algo que está acontecendo no presente. Eu assistirei ao espetáculo. Isso irá acontecer. É futuro. Então, os tempos verbais são 3. Presente, passado e futuro. Não são só esses, tá, pessoal? A partir do ano que vem, vocês vão aprender outros tempos. Mas por este ano que vocês têm que aprender são esses 3. O passado, que também é chamado de pretérito, o presente e o futuro. Além de denotar tempo, um verbo também indica a pessoa. Observe. Eu quero que vocês se lembrem quais são as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles são primeira, segunda e terceira pessoas do plural, certo? Um verbo pode estar conjugado ou no infinitivo. Observe, ó, o infinitivo é assistir, é o verbo terminado em R. Formas conjugadas: assistir, assisto, assistirei, assistiremos e assim por diante. Conjugar um verbo significa indicá-lo no tempo e na pessoa que se deseja. Veja o exemplo a seguir. Então, vamos lá. Primeiro no singular, ó, eu, tu, ele, tá? Por isso que está escrito aqui singular. E depois o plural, nós, vós e eles. Então, vamos lá. Primeiro no passado, no presente e no futuro. Eu assisti, tu assististe, ele assistiu. Nós assistimos, vós assististes, eles assistiram. Isso aconteceu no passado. Uma coisa interessante que vocês têm que observar aqui, que é um erro muito comum. Eles assistiram com M para indicar passado, tá? Quando eu vou falar do futuro, eu uso AOTIO. Enquanto eu estou falando de passado, AM. Agora vamos para o presente. Eu assisto, tu assistes, ele assiste. Nós assistimos, vós assistis, eles assistem. Futuro é o que vai acontecer. Eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá. Nós assistiremos, vós assistireis, eles assistirão. Talvez a forma mais difícil para nós em conjugar, né, é o tu e o vós. O vós, ele aparece em textos literários eruditos, e o tu, ele é utilizado em outras regiões do Brasil, né? Muito no sul se utiliza o tu. Então, para nós é um pouco mais diferente, mas também é só a gente entender como é feito, tá bom? Vamos fazer, então, juntos esse exercício 4, né, como correção. Então, vamos lá. Marque C para verbos que indicam certeza e D para os que indicam dúvida. A luz se acende e começa o espetáculo. Tem alguma dúvida aqui? Não, é uma certeza.
Tomara que ganhe o ingresso para o circo. Ó, tomara é um desejo. Vai acontecer? Não sei. Pode ser que ganhe ou não. Então, é uma dúvida. Se o público gostasse da minha apresentação, eu me sentiria realizado. É uma certeza que o público gosta ou vai gostar da minha apresentação? Não, não é uma certeza. Pode ser que o público goste ou não, é uma dúvida. A vida no circo não é nada fácil. Aqui não está deixando em dúvida, né? Está dando a certeza que a vida no circo não é fácil. Então, é letra C, é uma certeza. Se o público entrar, eu me apresentarei. Tem dúvida? Tem. Ó, se o público entrar, pode ser que não tenha público e eu não me apresente. Ou pode ser que lote de gente, né? Tem as duas possibilidades. Então, é uma dúvida. Agora, na página 23, ainda tem regras da língua. Como eu havia explicado para vocês, né? Os verbos eles podem ter 3 modos diferentes. Indicativo é aquele que indica certeza. Olha só essa imagem. Estou no circo. Tem dúvida disso? Não. Né? A menina está afirmando e pela imagem a gente vê que é uma certeza. Agora, olha a segunda imagem, o modo subjuntivo. O outro modo é aquele que indica dúvida. O menininho fala assim: ah, se eu pudesse ir ao circo, né? É uma dúvida, é um desejo, não é uma certeza. Então, esse é um modo subjuntivo. Aí, o terceiro modo está na página 24, que é o imperativo. É aquele que indica uma ordem, um pedido, né? Como se estivesse mandando. Venha logo, por favor. Tá vendo? Está pedindo, venha logo. Por favor, esse é um modo imperativo. Bom, aí então na página 24 nós vamos ter o exercício 5. Vamos lá. O verbo recebe uma terminação especial de acordo com o modo, o tempo e a pessoa que indica. Escolha uma das formas verbais que estão entre parênteses para completar o texto a seguir. Então, nós vamos ter que circular aí, né, a forma verbal correta. Veja só. É correto nós dizermos os palhaços? É. Não, né? Como está no plural, os palhaços são a alegria do circo. Eles faz? Não, né? Plural. Eles fazem trapalhadas e estripulias. Com brincadeiras muito simples, eles provoquei? Não, eu provoquei, né? Eles provocam o riso de toda a arquibancada. A função do palhaço existiram? Existiram é plural, né? A função do palhaço existe desde a Idade Média, com a figura do bobo da corte. Quando o inglês Philip Astley criava ou criou? Ó, quando ele criou, né? Passado. O primeiro circo da Europa, logo, ó, o que vem depois? Logo, os palhaços. É plural. Logo, apareceram os palhaços. Por quê? A gente vê que aqui, ó, os palhaços é plural, está falando deles. Então, a gente põe no plural. Imitando de forma bem-humorada aquilo que os verdadeiros artistas, como é passado, faziam na arena. A palavra palhaço vem do italiano palha, porque no início os palhaços faziam, né? Está falando de passado. Suas roupas usando tecidos coloridos e enxerto de colchão, palha. Se eu sou um palhaço? Não. Se eu fosse um palhaço, eu vivo? Não. Eu viveria fazendo gracinhas. Então, circulem essas formas verbais. Aqui no exercício 6 está assim. Explique com suas palavras como você escolheu qual forma verbal completar os espaços do texto. É uma resposta pessoal, mas
a gente viu que quando nós fomos circulando, eu fui falando para vocês, olha, aqui está falando do passado, aqui está falando de uma pessoa, aqui está no plural. Então a gente sempre olhou o que veio antes, o contexto do texto, né, do que estava falando, se estava no presente, se estava no passado ou no futuro. Então nós analisamos todo o contexto do texto, o que vinha antes, o que vinha depois, tá certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham acertado. A tarefinha para vocês fazerem é a leitura da página 25, que tem lá um Você Sabia, e só tem um exercício 7, que vocês vão completar as frases com os verbos entre parênteses na forma adequada, tá? Então, é ler a frase, entender o sentido e completar com o verbo que está entre parênteses. Tenha uma boa quinta-feira, um grande beijo.